Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, Papo de Governo, uma organização do Instituto Bertol Compliance e Governança, onde tem como entidade apoiadora Russell Bedford, GAP, Gestão em Compliance e Bertol Advogados. Mais uma vez, com um convidado ilustre aqui, Jorge Bornhausen, advogado natural do Rio de Janeiro, adotou Santa Catarina como seu estado, ministro da Educação, conselheiro da República, embaixador do Brasil em Portugal, vice-governador, governador, entre outros importantes cargos exercidos. Bornhausen, uma honra receber você. Sei que a agenda é corrida, o quanto que você é ativo ainda, digamos até como um cientista político pela tua experiência. Obrigado por vir aí nosso programa Papo de Governo. Eu é que agradeço e começo me dirigindo ao Instituto Bertol, desejando que esta nobre ação tenha grande sucesso. Obrigado. Com presença como a sua, com certeza a gente já está aí com o pé direito. Bornhausen, como o papo é de governo, e você foi muito feliz, bem antes das eleições ali de Bolsonaro e Lula, que teve aquela polarização, a gente passou por uma pandemia. E aquela pandemia, você bem ressaltou que o Bolsonaro foi infeliz, né, na postura que ele teve perante a pandemia, de como que ele tratou as pessoas naquele episódio tão infeliz. A gente está passando por algo semelhante, não a nível nacional, mas a nível estadual no Rio Grande do Sul. Você acredita que, seja para uma reeleição do presidente Lula, ou até mesmo para a carreira, já que não pode ser uma reeleição do governador Eduardo Leite, que ele foi reeleito, você acredita que a situação, essa catástrofe no estado do Rio Grande do Sul, pode prejudicar um ou outro? Bom, a verdade é que, no caso da Covid, a atitude negacionista do presidente Bolsonaro acabou por derrotá-lo. Na verdade, Lula não ganhou, Bolsonaro é que perdeu, porque os seus votos migraram para a candidatura Lula. É cedo para avaliar o que possa ocorrer no Rio Grande do Sul. Os dois lados foram surpreendidos com uma desgraça, uma tragédia. É difícil fazer uma programação. Há uma tentativa válida de instrumentos utilizados, quer pelo governo federal, quer pelo governo estadual. Houve um equívoco político, na minha opinião, por parte do Lula, que poderá trazer resultados negativos no futuro, que foi escolher um político, o já ministro Paulo Pimenta, para ser ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. É uma situação que eu acabo até vivenciando, né? Sou gaúcho e, de fato, a gente vê o quão desconfortável tá para o atual governador a presença e a atuação, né, do Pimenta ali. Então, concordo muito com o que você falou e poucas pessoas hoje têm até a coragem de dizer isso, né? Apesar de que já existem situações lá no estado do Rio Grande do Sul, inclusive com o Ministério Público, de talvez fazer alguma intervenção sobre isso, né? Prevendo aí não diríamos uma campanha antecipada, mas uma jogada talvez um pouco infeliz da parte. Revendo esse desastre que hoje acontece lá, e a gente sabe que Santa Catarina também tem questões naturais aí que acabam prejudicando a nossa rotina. Você acredita que o governador hoje, qualquer gestor, seja ele de prefeituras, prefeitos, estado, ou até de presidência, ele se prepara muito para administrar durante a sua gestão, para construir diante da sua gestão. Tu acha que agora entra um outro aspecto, talvez para reconstruir? Tu acha que o governador tem que ter uma outra característica? Porque estão acontecendo situações que são muito novas, né, para qualquer tipo de gestão pública, né? Na verdade, entrou na agenda governamental a ação em relação às tragédias climáticas. Nós já sofremos parcialmente aqui diversas vezes no Estado, especialmente no Vale do Itajaí, em cidades como Rio do Sul, Blumenau e outras. E
foi com isso criado um processo de defesa civil adequado àquelas condições. O mesmo deverá ocorrer pelo Brasil afora, quer seja a tragédia da seca, quer seja a tragédia das inundações e outras mais. De fato, a gente vive num continente, né? Então não é só chuva, tem a seca e várias outras questões. Até trouxe alguns números aqui, né? Um novo PAC, ele prevê investir 1,7 trilhões, né, em todos os estados do Brasil, sendo que 1,3 trilhão até 2026 e 0,4 trilhão após 2026. Quais áreas que você acredita, levando em consideração, né, essa nova perspectiva que o gestor tem que ter, que necessita hoje de investimento, né, dessa aceleração para Bom, desenvolvimento? a questão logística continua sendo de importância vital para um país exportador, um país tecnicamente avançado no agronegócio, mas nós temos que prever também as questões relativas às tragédias climáticas e também ao futuro, ao traçado da inteligência artificial, a tudo que está por vir. Então, o PAC ele tem que ser normalmente adaptado a cada ano às circunstâncias, os novos desafios que se apresentam no Brasil. Muito, muito honesto a tua opinião, porque de fato a perspectiva e a preocupação que a gente tem que ter com esses desastres, inclusive já está sendo questionamento, porque por que que o governo Lula não previu alguns valores para a situação que acabou acontecendo no Rio Grande do Sul, só que são coisas, fatores novos, né? Então a gente já vê que vai ter toda uma nova mobilização, né, para a gente ter esse cuidado agora para esse tipo de reconstrução também, né, e prevenções. Você citou na sua fala a inteligência artificial. Quando você foi candidato por inúmeras vezes para inúmeras áreas, né, governo, Senado e dentre outros, não era tão atuante a inteligência artificial. Você acredita que os eleitores, quanto os candidatos, têm que ter um certo cuidado? Você é a favor ou não de utilizar a inteligência artificial para campanhas? O que que você hoje pensa sobre inteligência artificial no mercado, no meio político? Olha, eu entendo que o processo eleitoral sofreu profundas modificações. A internet foi o caminho responsável por isso. A criação das redes sociais, elas modificaram o processo de escolha das pessoas, infelizmente, porque com fake news, notícias tristes, se instalou o medo e o ódio. E isso determinou uma bipolarização política que não é bom para o país e não tem sido boa para os resultados obtidos pelos governantes eleitos por esta nova fase da política brasileira. A inteligência artificial, ela também não deve ser usada em política. A inteligência artificial deve ser usada para fins medicinais, para estudos mais profundos e não para sua inserção nas questões de natureza política. A inteligência artificial avança e, em breve, poderá ultrapassar a inteligência humana, mas traz desafios como desemprego, novas Muitas consequências. profissões terão que ser imaginadas, as consequências também terão que ser previstas pelos governos atuais. Com toda a razão. Você comentou também a polarização, né? Isso aconteceu na última eleição e a tão sonhada, talvez por pessoas que tinham uma preocupação, que têm uma preocupação muito grande com essa polarização, o problema que é, independente se é esquerda ou de direita, o extremo é preocupante. Você acredita que a gente vai visualizar, num futuro próximo, uma via intermediária
e uma via intermediária de centro-direita, centro-esquerda. Tu acredita que a gente tem força para combater essa polarização? Que, como você ressaltou, eu não sei também se o Lula ganhou ou se de fato foi o Bolsonaro que perdeu para ele mesmo. Na verdade, parece já ser um sonho criar um centro-direita nessa bipolarização, porque, repito, as redes sociais, elas são transmissoras de medo e de ódio. Nós temos uma safra com excelentes governadores, bons pré-candidatos a É presidente verdade. da República, mas estamos na dependência de polarização, de apoio do Bolsonaro a um deles. Do outro lado, temos o Lula trabalhando num governo de forma atabalhoada em relação ao país, mas, ao mesmo tempo, atendendo ao seu eleitorado cativo, com ações claras em relação ao aumento de Bolsa Família, concursos públicos, Fazendo o dever de casa. e outras medidas que têm direção àqueles setores que sempre lhe dão apoio. Você ressaltou bem, e eu compactuo, que a gente está numa safra muito boa de governadores. Você visualiza algum candidato ou alguns candidatos fortes para o federal desses governos estaduais que hoje estão atuando, seja em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, apesar que o Rio Grande do Sul está um pouco abalado devido à situação, mas eu sei da sua proximidade com eles. Então, o que que você imagina? Tem alguma expectativa? Olha, eu acho que hoje, em função das situações estaduais, as candidaturas dos governadores do Rio Grande e de Minas Gerais, que atravessam uma fase financeira muito difícil, elas estão praticamente afastadas. Portanto, nós temos o governador Tarcísio de São Paulo, o governador Caiado de Goiás e o governador Ratinho de, do Paraná. Paraná. Qualquer um deles será um excelente presidente. Resta saber qual será o comportamento do ex-presidente Bolsonaro e do presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, em relação à possibilidade de lançar a candidatura da mulher de Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, o que estragaria o lado da direita de forma fatal na nova eleição em 2026. A gente viu isso na última eleição e tem um certo receio que se consome muito a direita entre eles, não sabendo exatamente em quem apoiar, com medo da esquerda, que hoje ela tem um poder de centralização muito grande no PT e acaba fazendo com que eles cresçam, né? Então, espero que a gente não incorra nesse mesmo risco nas próximas eleições. Vamos torcer para isso. Eu acho que tanto o Tarcísio como o Caiado, como o Ratinho, são nomes expressivos e o que obtiver o apoio do Bolsonaro sem atrapalhar será um candidato com possibilidade de vitória. Acima de tudo, eu sou eleitor, eu fico muito feliz em escutar a opinião de quem tem propriedade no assunto e ser tão semelhantes assim as preocupações, e eu também tenho essa expectativa, espero que a gente consiga aí superar. Referente às eleições, tem uma PEC, né, que a gente conhece, que é da unificação das eleições. Você que já passou por muitas eleições, você acredita que isso de fato pode se concretizar? A gente pode ter essa economia que deve ser uma consequência se unificar ou não? Olha, eu passei 16 anos no Senado. Esses movimentos se deram várias vezes, mas não prosperaram. É muito difícil
conseguir uma maioria qualificada para aprovar uma reforma constitucional nesse sentido. Eu sou um descrente em relação ao assunto. Aí tu já é portador de má notícia para mim, né? As outras nós estávamos indo bem até agora. Referente à reforma, né? A gente hoje tem acontecendo a reforma tributária, apesar de que falta muita coisa ainda, a gente se discute muito, mas a gente não, na prática, ainda está um pouco distante. Reforma administrativa ainda engavetada. O que você pensa dessas reformas? Você acredita que seria necessário alguma outra reforma mais contundente para que a gente possa ter um alinhamento aí para um crescimento? Na verdade, a reforma administrativa teria que ser feita antes da reforma tributária. Não quis o governo Lula, não quis o PT, embora houvesse um esforço por parte do presidente da Câmara. A reforma administrativa permitiria que se calculasse os gastos que farão parte da necessidade que será contida de arrecadação na reforma tributária. Por outro lado, a reforma tributária, tal como está, ainda está muito escura. Muito incipiente. A primeira lei complementar tem 399 artigos, o que é uma coisa muito difícil de ser apreciada, estudada e aprovada. Há uma segunda lei complementar a ser entregue e ainda uma lei ordinária. Nós não teremos grandes facilidades para avançar. Tanto é que, embora o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, tenha dito que votaria até o recesso, teve que fazer 2 grupos de trabalho que mal iniciaram ainda as suas tarefas. Os consultores tributaristas, ou sejam advogados ou contadores, né, os nossos colegas aí, estão só esperando, porque para o Brasil é maravilhoso, para o consultor é maravilhoso isso tudo, né? Porque mais desafio, mais demanda, o problema é o empresário que tem que estar sempre cercado de advogados e contadores, né, para conseguir aí entender um pouco. Ser, inclusive, multinacionais que querem operar no Brasil não entendem o porquê de tamanha complexidade, mas a gente gosta de complicar, e a reforma tributária é um exemplo. Né? Nós estamos cometendo o mesmo equívoco da Constituinte. Excesso de colocação de artigos absolutamente desnecessários no texto constitucional e agora há esse excesso também de artigos no texto da primeira lei complementar. Que vai se desdobrar em muita coisa ainda. Conforme as reformas, de lá para cá, de quando você iniciou até hoje, existe uma modalidade muito grande que o governo está aplicando, que eu acho que até já é apartidário, que são as concessões e as PPPs. Inicia-se, e tem um viés muito de direita, né, de capitalismo, fazer uma concessão ou uma PPP. Como que você vê isso hoje para as estatais, né? Como que você vê isso como opção para as prefeituras, para o governo estadual, para o federal? E se você acredita que também, de fato, é apartidário, independente se é de esquerda ou de direita, é uma realidade que veio para ficar? Eu acho que as concessões e PPPs são indispensáveis à administração pública moderna. Elas têm que se aprofundar, têm que aumentar. E quanto menos estatais, melhor para o Brasil. Eu sou muito a favor das privatizações. E falando em privatizações e ser melhor uma privatização, de repente, do que está hoje, vamos falar da nossa maior estatal. A Petrobras, que passou por tudo que passou e agora está nessa situação de novo com o governo Lula. Você acredita que a gente vai regredir ou que já foi implementado de governança, compliance dentro da Petrobras, a gente vai conseguir ainda manter?
Olha, eu acho que nós já regredimos em relação à Petrobras, com as ações do governo interrompendo a atividade da empresa, trazendo consequências no valor das suas ações. O governo tem sido um desastre. E agora mesmo, com o auxílio do CAD, suspendeu a privatização das 5 refinarias. Portanto, nós tivemos um retorno ao passado. Infelizmente. Mas Concordo. espero que um pouquinho de governança que se criou que consiga manter. Mas, de fato, as ações falam por si só, né? Infelizmente, a gente vê caindo dia após dia. Mas é um ativo tão valioso que eu acredito que nem essa nova gestão consiga derrubar, mas espero que ela sobreviva, pelo menos. Não, sobreviver vai sobreviver enquanto o petróleo for dessa utilização internacional obrigatória. O que você acredita que a gente pode esperar do governo federal para os próximos anos? Você acredita que a gente vai se manter estável? Acredita que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul pode ser, infelizmente, um local de maior proveito pela política de esquerda, do formato que eles aplicam, ah, historicamente, né? Se aproveitar talvez de alguma situação. Você consegue ver alguma luz a médio prazo referente ao nosso governo? Olha, eu não vejo muita luz, não. Eu vejo uma repetição do passado. E me lembro com tristeza a frase do grande senador Roberto Campos: a única certeza do Brasil é que não vai dar certo. Realmente me parece que nós não vamos crescer o suficiente. Vamos torcer para não regredir. Infelizmente é um choque de realidade, mas e para os empresários assim que estão hoje, estão até vão nos escutar, estão nos escutando agora no carro, que tipo de expectativa? Eu vejo que existe muito povo pelo povo, os influencers buscando algum espaço através de rede social para talvez fazer política. Nessa poluição de informações, o empresário, ele consegue visualizar alguma luz ou talvez o caminho é uma exportação, alguma coisa do tipo? Na Porque verdade, o empresário brasileiro ele já se acostumou às dificuldades criadas pelo governo. E há setores que estão definhando e há setores exponenciais, como o agronegócio. E esse é o Brasil e assim nós vamos andando. perfeito. A gente está caminhando para o fim, Bornhausen, e mais uma vez eu agradeço a tua participação, mas eu queria te questionar a sua trajetória, em especial quando jovem, o que você gostaria aí de ter escutado, que você veio a enfrentar e se você soubesse, você estaria melhor preparado? Olha, eu tive grandes desafios no governo do Estado. No Senado, tive a honra de participar do processo que fez a transição democrática de forma excepcional. Mas no governo do Estado, já no primeiro ano, eu tive que penar. Primeiro, com uma visita do presidente da República, que, vaiado por estudantes, perdeu completamente a sua consciência e foi para o desforço físico. Depois mandou prender os estudantes, que eu só consegui soltar, mesmo depois de seus depoimentos, uma visita que fiz ao comandante do Terceiro Exército. Enfrentei a célebre novembrada, tive a popularidade caindo negativamente em 45% pelo Gallup, mas tive ânimo, vontade, Resiliência. trabalho e consegui chegar a 6.000 obras até o fim do governo. No mesmo ano,
tive que enfrentar um surto de poliomielite que, embora tendo todas as vacinas, se prolongava e se alastrava. E aí usei o meu maior patrimônio, que são as amizades. Procurei, Tudo enquanto governo. enquanto governador no primeiro ano, procurei o meu amigo Oscar Bloch, que eu tinha visto com o Dr. Seib numa fotografia na antiga revista Manchete, e pedi seu auxílio. E ele conseguiu que o Dr. Albert Seib viesse a Santa Catarina, fizesse uma grande mobilização, uma primeira no Brasil, de vacinação contra a poliomielite. E 10 anos depois, tive a alegria de ver a Organização Mundial de Saúde considerar Santa Catarina fora de perigo de novos casos de poliomielite. Esses desafios todos, os sofrimentos, foram compensados pelos eleitores catarinenses que, no fim do meu mandato, me levaram para o Senado Federal. Então, quer dizer que no governo teve os extremos, seja da dificuldade, quanto que pelo brilho dos seus olhos, o quanto que você se orgulha deste feito. Na verdade, o que eu posso dizer a quem está na política ou vai ingressar é que ouça muito, fale menos, tenha muita paciência, como lembrava o mestre Tancredo Neves. Procure estudar seu estado, sua cidade, seus municípios, seus desafios e suas soluções. E nunca deixe de procurar o conhecimento de quem sabe mais do que você, porque essas são virtudes, a honradez e a humildade são obrigações. Salvo engano, muitos políticos, sejam candidatos ou não, se aconselham muito com o senhor. Você buscar entregar para eles ou identificar neles essas questões, essas ideologias genuínas que um político tem que ter para ele enfrentar as dificuldades? Na verdade, eu deixei o Senado em 2007 e passei a ser consultor político em conselhos de empresas, ou pessoalmente, ou por minha empresa. E dou conselho a amigos políticos que me procuram, mas não fico aconselhando quem não me pede ajuda. Eu contribuo da minha maneira para ajudar o meu país. Perfeito. Da época que você estava atuante como governador, você acredita que hoje esses políticos que você faz a consultoria, que você conversa, eles têm mais desafios que você teve naquela época, ou os desafios são os mesmos, ou essa bipolarização que a gente vive está um pouco fora do esperado e hoje a dificuldade é um pouco maior para ser um gestor? Olha, eu acho que Inclusive até nós, devido à internet, né? nós cometemos um erro grave ao estabelecer a reeleição. Quando eu assumi o governo, naquela época, o administrador público, o prefeito, o governador, o presidente, a meta era fazer mais do que o seu antecessor. Agora, o gasto é com publicidade, porque a meta é buscar a reeleição. Essa foi uma tragédia também para o Brasil. Que inconscientemente acaba acontecendo no segundo mandato, no final de mandato, né? Então, Sim, com a máquina a favor e com a publicidade gasta, o governante tem mais facilidades para se reeleger. que ainda volta até no nosso primeiro assunto, que foi a situação, talvez, que aí estão se aproveitando de um desastre para colocar um ministro, né, no estado gaúcho, quem sabe aí para antecipar questões políticas, né? Então se confunde e se mistura muitos assuntos, né? O que é realmente desagradável, triste
e traz consequências graves Exato. administrativamente. Todos perdem. Bornhausen, mais uma vez, obrigado. Para mim, e eu tenho certeza que para todos que estão acompanhando, é enriquecedor tudo que a gente falou, do formato que você traz, o conhecimento que você tem, né? Então, mais uma vez, é uma honra ter vocês aqui no nosso instituto, no nosso programa Papo de Governo. Se quiser deixar uma mensagem pessoal que está enfrentando esse momento turbulento, fica à vontade. Olha, eu vejo com tristeza o que ocorre no Rio Grande do Sul e acho que cada um de nós deve dar a sua participação para os irmãos gaúchos. E, ao mesmo tempo, repito, sucesso ao Instituto que realiza agora uma ação em benefício futuro de muita gente no Brasil. Obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos.